Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos. Vamos seguir para a nossa próxima aula, que é a aula 10. Vou compartilhar com vocês aqui, nessa janela, o mapa mental, para que você possa acompanhar esse conteúdo. Então, nós estamos desenvolvendo o tema suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Essa é a parte 2. Nós já verificamos nas aulas anteriores, nós exploramos as primeiras modalidades de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme está lá no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Nós analisamos a moratória, o depósito do montante integral e as reclamações e recursos administrativos. Todos esses são mecanismos que permitem ao contribuinte adiar o pagamento dos tributos, sem aplicação de penalidades, enquanto se questiona a legalidade ou a correção da cobrança. Nós vimos modalidades administrativas e agora nós vamos avançar para as modalidades que são perante a justiça. Então, na continuidade desse estudo, nós vamos focar em outras duas importantes modalidades, que são a concessão de medida liminar em mandato de segurança ou tutela antecipada em outras espécies de ação judicial e o parcelamento. Esses mecanismos, eles têm aí como efeito a suspensão temporária da exigibilidade do crédito tributário, e eles são fundamentais para que o contribuinte tenha acesso à justiça e ele possa, então, discutir a exigibilidade do tributo antes que o fisco possa proceder com alguma cobrança. Então, o que é a definição de suspensão da exigibilidade do crédito tributário? Para o Paulo de Barros Carvalho, é um mecanismo que preserva o contribuinte, judicial ou administrativamente, a validade ou a exatidão do crédito. Então, o que nós temos aqui? Nós temos as duas possibilidades. Tanto nós temos mecanismos que são utilizados para discutir o crédito tributário na via administrativa, quanto a validade da exatidão do crédito tributário na via judicial. O Rafael Novaes, ele complementa, dizendo que esses mecanismos, eles não visam a desconstituição do crédito tributário, mas sim a proteção do contribuinte contra a execução enquanto se apura a legitimidade da cobrança, tá, pessoal? Então, o que a gente precisa ver nesse primeiro momento nós vamos trabalhar agora essa medida liminar em mandato de segurança ou tutela antecipada. Então, vou ampliar aqui para vocês, vai abrir aqui um espaço maior, e a gente começa com a definição exatamente da concessão de medida liminar em mandato de segurança ou tutela antecipada em outras espécies de ação judicial. Então, o que é isso? É um mecanismo que preserva o contribuinte de ações de cobranças imediatas, enquanto se discute judicial ou administrativamente a validade. Opa, desculpem aqui, eu acabei pegando o conceito anterior, não é esse. Vamos lá. É aqui, pessoal. Porque abriu aqui um espaço muito grande e eu fui para o conceito errado. O conceito está aqui, tá? Vamos lá. São instrumentos processuais, agora sim, que permitem ao contribuinte obter uma decisão judicial rápida e eficaz, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário até que a questão principal seja definitivamente resolvida. O que nós temos que atentar aqui? Esse instrumento processual, ele vai permitir que o contribuinte ele tenha uma decisão mais rápida e eficaz. Por quê? Porque tem um crédito que já foi lançado, uma obrigação, mas há um questionamento. Pode ser que ele tenha feito administrativamente. Ou então, ele perceba que ele vai, o direito dele vai perder esse direito se ele não obtiver da justiça uma decisão que suspenda esse efeito imediato. Então, o que ele faz?
ele vai impetrar um mandado de segurança e ele vai exatamente ter essa antecipação, não do mérito, mas a antecipação desses efeitos. Então, o mandado de segurança, a gente precisa entender agora o que é o mandado de segurança. A definição de mandado de segurança, ela é uma ação constitucional destinada à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra atos ilegais ou abusivos de autoridade pública. Então, ela é uma ação constitucional que está prevista lá na Constituição, no artigo 5º, no inciso 69 da Constituição. Ele é um remédio constitucional para proteger os direitos fundamentais. Então, o mandado de segurança, ele também tem uma lei própria, é a Lei 12.016 de 2009. Então, o fundamento legal para o mandado de segurança, ele se ampara em dois fundamentos. Na própria Constituição, no artigo 5º, inciso 69, tá certo? E aqui nós temos no artigo 7º, inciso 3º da Lei 12.016. Então, essa ação, ela vai proteger quando o contribuinte ele tem um direito líquido e certo, ou seja, um direito que já tem prova, não precisa fazer prova, ele já tem prova, já tem um documento que comprova o seu direito, e que, nestes casos, conforme diz o texto constitucional, quando não for amparado por habeas corpus ou por habeas data. Então, o que vem a ser a tutela antecipada no mandado de segurança? Seria uma medida que vai ser concedida também em outras ações, espécies de ações judiciais, lá do Código de Processo Civil, para antecipar os efeitos da tutela final. A tutela é o direito que vai ser protegido, que vai ser tutelado pelo Estado. Então, ele vai antecipar esses efeitos diante da urgência ou da evidência do direito invocado. Então, imagine que o contribuinte está alegando que esse crédito ele é ilegal, ele é indevido. Então, o que ele deseja é que esse crédito do fisco seja extinto. Mas, para que ele possa discutir, ter essa decisão final, ele pede uma antecipação do efeito, que seria a suspensão desse crédito, até que o juiz possa decidir, por fim, pela inexistência, pela invalidade desse lançamento. Então, ele tem o efeito imediato de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Qual que é o fundamento legal? O fundamento legal, nós temos aqui, no Código de Processo Civil, nos artigos 300 e 311, nós temos também a tutela é chamada de tutela de urgência e tutela de evidência. Então, lá indo para o Código de Processo Civil, essa tutela antecipada aqui do mandado de segurança é chamada de tutela de urgência e tutela de evidência, conforme o CPC. Você vai encontrar nos artigos 300 e 311 do CPC. Existem alguns requisitos, esses requisitos precisam realmente ser comprovados, o juiz vai verificar se tem, primeiro, fumus boni iuris. O que é o fumus boni iuris? É uma expressão em latim, quer dizer, fumaça do bom direito, que nada mais é do que existe realmente um direito ali a partir das provas que foram trazidas nos autos, existe uma plausibilidade do direito que está sendo invocado. Se o juiz vislumbra ali nos fundamentos que existe fundamento legal para aquilo que o impetrante está pedindo, o direito está sendo pedido, então é o primeiro elemento que vai ser verificado. O segundo é periculo in mora, ou seja, existe um risco ou um dano grave que poderia ser de difícil reparação se o juiz não antecipar os efeitos do pedido, os efeitos da tutela final. Então, aqui nós temos o segundo elemento, que é o periculo in mora. E o terceiro requisito seria essa irreversibilidade da medida. Seria, neste caso, liminar ou tutela não pode ser concedida se houver risco de reversibilidade dos efeitos, tá certo? Então, nestes casos aqui, nós temos os três requisitos que são fundamentais. Então, em geral, a liminar ou tutela, ela não pode ser concedida se houver risco de reversibilidade
dos efeitos. Ou seja, se a situação criada pela concessão da medida não puder ser revertida em caso de decisão desfavorável do mérito. Então, precisa ver isso aqui também. Então, são esses três elementos que serão analisados pelo juiz. Os efeitos sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Primeiro o efeito imediato é logo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Portanto, o fisco não poderá exercer, por exemplo, lançar o nome desse contribuinte na dívida ativa, não poderá propor uma ação de execução. Esses são efeitos aí imediatos, tá bom? Que seria exigir o pagamento do tributo, inscrever o débito da dívida ativa, promover a execução fiscal. O professor Paulo de Barros Carvalho, ele fala da atuação direta sobre o ato administrativo que constitui o crédito tributário, retirando temporariamente a sua força executiva. Então, o crédito tributário, ele tem força executiva, mas essa ação sobre o ato administrativo vai impedir temporariamente essa força executiva do crédito tributário. O Rafael Novaes, ele vai observar que mesmo com a suspensão da exigibilidade, o fisco ele mantém aí o direito de proceder com o lançamento do crédito tributário e de tomar outras evidências, outras providências administrativas necessárias para garantir a arrecadação futura, caso a medida liminar ou a tutela antecipada seja revogada. Então, ele também, qualquer ação executiva contra o contribuinte vai ficar, neste caso, suspensa, reforçando a função protetiva desses instrumentos, são instrumentos processuais. Então, essas são as medidas judiciais, e aí a gente vai para um outro mecanismo de suspensão do crédito tributário, que é o parcelamento. Então, vamos lá. O que é o parcelamento? Esse parcelamento ele é um benefício que é concedido pela administração tributária, que permite ao contribuinte dividir o pagamento do tributo em parcelas, suspendendo a exigibilidade do crédito enquanto os pagamentos estão sendo realizados conforme acordo estabelecido. Então, o fisco não vai poder cobrar a integralidade porque foi concedido esse parcelamento, e enquanto o contribuinte estiver pagando direitinho as parcelas, o crédito, a exigência do crédito, ela fica suspensa. Qual que é o fundamento? O fundamento é o artigo 151, inciso 6º do Código Tributário Nacional. O Paulo Carvalho, ele afirma que o parcelamento nada mais é do que uma forma de moratória específica, ou seja, que enquanto as parcelas estiverem sendo pagas, o crédito tributário não pode ser exigido de forma integral pelo fisco. Então, na moratória, o que acontece? É postergado esse direito do fisco de exigir o crédito tributário. No parcelamento, então, enquanto ele vai postergar, dando prazo ao contribuinte para que pague em parcelas esse valor total. Quais são as modalidades? Nós temos duas, pessoal. Nós temos um parcelamento geral e um individual. Qual que é a diferença? Parcelamento geral, todos os contribuintes que estiverem enquadrados dentro das condições que foram estabelecidas por lei poderão ter acesso a aderir ao parcelamento. Geralmente, esse tipo de parcelamento são programas de regularização fiscal com condições especiais para pagamento. Geralmente, tributos que estão em atraso, e aí, muito conhecido como refis, há uma redução de juros, de multas e o próprio parcelamento em si. Então, a pessoa que se enquadra dentro dessas regras gerais vai lá, adere ao parcelamento, e aí ele vai ter esse crédito suspenso até o pagamento completo. O parcelamento individual ele vai ser concedido de uma forma específica. Um determinado contribuinte ele vai fazer a solicitação e vai ser feita análise individual pela administração tributária. Também temos alguns requisitos. Primeiro, nós temos aí a necessidade de um requerimento formal. Esse requerimento, o contribuinte, ele deve formalizar
o pedido de parcelamento junto à administração tributária, vai indicar aí quais são os débitos que pretende parcelar e vai apresentar os documentos que forem exigidos. Também nós temos a comprovação de regularidade fiscal. Nesses casos, a concessão do parcelamento pode ser condicionada, por exemplo, à regularidade fiscal do contribuinte. Ou seja, quando essa comprovação, ele precisa comprovar todos os tributos devidos, né, e exceto aqueles que ele pretende parcelar. E aí ele vai comprovar que esses tributos outros estão quitados para que ele possa parcelar aqueles que estão em débito. Garantias, em algumas situações, o fisco vai exigir uma garantia, principalmente aí situações em que nós temos altos valores para assegurar o pagamento das parcelas, como, por exemplo, penhor de bens ou fiança bancária. Haverá também, como requisito, a assinatura do termo de parcelamento, tá? Esse termo de parcelamento, que após a análise, a aprovação do pedido, o contribuinte e a administração tributária vão celebrar o termo de parcelamento, detalhando ali todas as condições, o prazo, o valor das parcelas e o prazo de pagamento. E, por fim, a gente fala aqui sobre essas implicações jurídicas do parcelamento e dos efeitos na suspensão da exigibilidade. Primeiro, a própria suspensão da exigibilidade do crédito. Então, enquanto o parcelamento está em vigor, estiver sendo cumprido, a exigibilidade do crédito tributário está suspensa, o que impede, então, que o fisco possa adotar algumas medidas de cobrança, como, por exemplo, inscrição desse débito na dívida ativa. Não extinção do crédito. Muito bem, o parcelamento não extingue o crédito tributário, ele apenas vai suspender a sua exigibilidade. A rescisão e retomada da exigibilidade. Se houver inadimplência das parcelas que foram estabelecidas, o fisco ele pode retomar a exigibilidade do crédito tributário, a cobrança do valor devido, com um acréscimo de juros e multas e demais encargos que tiverem implícitos. E a extinção do crédito com o pagamento integral. O crédito tributário, ele só é extinto com o pagamento da última parcela do parcelamento, que é o momento em que a obrigação tributária realmente vai ser considerada cumprida. O Rafael Novaes, ele observa exatamente que a principal vantagem do parcelamento para o contribuinte é essa possibilidade de evitar a aplicação de sanções mais severas, tá? O Paulo de Barros Carvalho, ele cita um exemplo interessante do STJ, que confirmou que, em caso de rescisão do parcelamento por inadimplência, o fisco ele tem o direito de inscrever o débito em dívida ativa e promover a execução fiscal. Então, pessoal, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio da concessão dessas medidas liminares de tutelas antecipadas e do parcelamento são instrumentos que são fundamentais para assegurar o direito de defesa do contribuinte enquanto ele discute a legalidade do tributo. Eles oferecem também proteção das contramedidas de cobrança imediata e vai permitir aí que o contribuinte ele possa buscar uma solução justa sem sofrer sanções indevidas. Então, nessa aula nós vimos como a liminar em mandato de segurança e a tutela antecipada em outras ações judiciais, elas podem suspender a exigibilidade do crédito tributário e possa, assim, evitar danos irreparáveis ao contribuinte, tá certo? E nós vimos também que o parcelamento, ele é uma forma de moratória específica que permite o parcelamento das parcelas do tributo, né? Permite o pagamento do tributo de forma parcelada, mantendo aí a suspensão da exigibilidade enquanto o acordo estiver sendo cumprido até que seja efetivado até a última parcela e assim se extingue o crédito tributário. Então, a gente fica por aqui, hoje, nossa 10ª aula, e a gente se encontra, então, no nossa próxima aula, a aula 11. Abraço a todos.